Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Hoje vamos para Provérbios no capítulo 6. E a gente vai ver aqui que é um capítulo cheio de alertas práticos, espirituais e também de alertas morais para a nossa vida. Provérbios capítulo 6 ele denuncia os comportamentos que entristecem a Deus e destroem essa comunhão com Deus, tanto com o próximo quanto com o próprio Espírito Santo de Deus. Para nós que busca viver uma vida no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, esse aqui é um dos textos em que ele tem uma chamada para vigilância, se manter vigilante, estar vigiando, é uma chamada à correção e para pureza interior. Os versos 1 até o 5 do capítulo 6, aqui a gente já vê uma chamada para o cuidado com os compromissos que a gente acaba assumindo na nossa vida. Versos 1 ao 5 do capítulo 6 de Provérbios diz assim: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos e nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Nesses versos aqui, Salomão está nos advertindo contra os compromissos precipitados que tomamos na nossa vida, como finanças ou dívidas mal pensadas, mal planejadas. Quem é que não acaba se colocando ou se enredando numa situação dessas? No mundo espiritual, isso é um alerta também contra as alianças e decisões que tomamos fora da direção de Deus. É necessário que nós, antes de agir, oremos, busquemos uma orientação do Pai, pensemos se realmente precisamos daquilo. Já que estamos falando de finanças ou dívidas, pensar se realmente aquilo é uma emergência, se aquilo realmente eu preciso, se aquilo que você vai adquirir, quanto tempo aquilo vai tomar para que eu aprenda a usar todos os recursos que tenho. E no sentido espiritual, como isso agrada a Deus, essa decisão ou essa atitude? E aí tomar essas decisões, não ser precipitado, não acabar se enredando, se endividando. A pressa é inimiga da perfeição. Então é necessário ter calma e sabedoria nesse sentido. Por isso, a sabedoria é necessária a gente ir pedindo e buscando a cada dia. O Espírito é quem nos guia em paz e prudência. Então, se sentimos paz numa decisão, se sentimos paz em tomar uma certa atitude, se sentimos paz para adquirir alguma coisa, temos a certeza de que vem de Deus. Mas a gente precisa buscar essa orientação e a resposta em oração, leitura da palavra, meditação, naquilo que agrada ao Senhor. Os versos 6 até o 11 fala que aqui ele vai falar que o Espírito ele opera na nossa disciplina e na nossa diligência. Assim diz, 6 ao 11 do capítulo 6 de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, ela não tendo superior, e nem oficial, e nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado.
A formiga aqui, ela é exaltada como um exemplo de diligência, porque o texto está dizendo que ela não tem superior, não tem ninguém que manda nela, ela não tem nenhum oficial que fica cobrando dela um resultado, ela não tem um dominador que fica ali exigindo recursos, exigindo metas, exigindo que tenha resultados. Ela não tem ninguém fazendo isso. Ela se organiza e prepara no verão o seu alimento, para que quando vier o inverno rigoroso, ela possa se manter na sua casa com alimento suficiente para passar o inverno até o próximo verão. Aqui o Espírito Santo ele nos orienta para ter essa disciplina, para olhar essas coisas tão naturais e tirar exemplo de vida que é necessário que eu ore para ter uma resposta, é necessário que eu jejue, é necessário que eu leia a palavra para ter sabedoria e saber o que agrada a Deus, mas não fazer isso por obrigação, porque a formiga faz isso sem obrigação, mas ela faz por amor, amor a ela, mas amor a toda a comunidade das formigas. Assim a gente tem que fazer por amor a nós, para que a gente viva bem nessa terra, mas também por amor a Deus, por amor ao próximo. Porque Ele tem toda a sabedoria, Ele detém toda a ciência. Nada melhor do que procurarmos a sabedoria, a disciplina, as respostas naquele que sabe tudo e conhece todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, que é o nosso Senhor Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E o caminho é Cristo. E o Espírito Santo é a resposta, é aquele que nos consola, é aquele que nos disciplina, é aquele que nos orienta naquilo que devemos mudar e para onde devemos andar e buscar aquilo que agrada a Deus. Os versos 16 ao 19 mostram então o coração que Deus abomina, que Deus rejeita, que Deus não gosta. Que tipo de coração é? Versos 16 ao 19 nos diz: Estas são 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. São essas 7 coisas, 6 coisas que deixam o Senhor aborrecido, mas a 7ª ele abomina. E essa lista de atitudes aqui que Deus rejeita são os olhos altivos, uma língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina maus pensamentos, maus intentos, os pés que se apressam para fazer o mal, a falsa testemunha e o que semeia então contendas, as discórdias entre os irmãos. Esses comportamentos, eles não apenas ferem o próximo, a outra pessoa, mas entristece o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30 fala sobre isso. E isso é um perigo que a gente corre. E a gente tem que tomar o cuidado para não acontecer na nossa vida. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. É Ele que nos detém e nos mantém na promessa da redenção, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, de termos a esperança da salvação. É esse Espírito Santo. Então não temos que ter o cuidado, o temor de não entristecer o Espírito Santo e perdermos a nossa redenção, perdermos a nossa salvação, porque o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O Espírito, ele não habita em corações que têm arrogância e malícia. Nessas atitudes que Deus rejeita, o Espírito, ele não habita. E isso vem do coração. Depois do 20 até o 35, até o final do capítulo 6, aqui ele vai falar sobre a santidade no corpo e na alma. Aqui ele está advertindo o jovem contra a mulher adúltera, contra essas atitudes. E o capítulo vai terminar então com essas severas advertências contra o adultério. O pecado sexual é visto como autodestruição. Faz mal para si.
ele te aflige, você se sente usado, se sente mal. O Espírito Santo não apenas nos convence desse erro, mas ele nos capacita a viver então em santidade real, inclusive nos nossos desejos e pensamentos. Mas isso é uma transformação diária. A cada dia, buscando a sua presença, ele vai nos transformando conforme a gente vai permitindo ele entrar nas áreas do nosso coração para mudar para a glória de Deus. Nós devemos zelar pelo corpo, zelar pela nossa mente e pelos nossos relacionamentos com o próximo e fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal e buscar então a pureza, e isso como oferta de amor a Deus. A nossa vida aqui na terra, em santidade, buscando a sua presença, deixando o Espírito Santo nos transformar, é uma oferta de amor, uma expressão de amor a Deus, por aquilo que Ele nos entregou, por Ele nos ter amado primeiramente, mesmo antes de nós nem termos nascido, Ele já ter nos escolhido e ter escolhido nos amar, entregando seu Filho na cruz para que pudéssemos ter a redenção e a salvação no nome de Jesus. Então o Provérbios 6 ele não é apenas uma lista de advertências moral, é um espelho para nós, para o nosso coração, para vermos aonde estamos, o que fizemos e o que precisamos melhorar, onde devemos ter mais atenção, o que Deus rejeita, e aí, a cada dia, deixar ser transformado por Ele. Provérbios 6 nos mostra que Deus se importa com as nossas intenções, com as nossas atitudes e os nossos hábitos. Viver no Espírito é viver então com vigilância, integridade e zelo pela presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe, te guarde, você e a sua família. Uma ótima noite.